Seja bem-vindo a mais um Coisas que eu sei News e hoje as notícias serão bem polêmicas. Vamos falar sobre o Papa, sobre a abertura de consulado italiano no Brasil e sobre grandes fraudes que foram descobertas aqui na Itália. Então assiste até o final desse vídeo que eu tenho certeza que as reportagens de hoje estão muito massa. Bom, vamos começar pela primeira reportagem, que foi, na verdade, uma declaração do Papa. Eu achei bem interessante trazer isso aqui para depois a gente debater aqui nos comentários e eu saber a opinião de cada um de vocês. Essa reportagem foi agora em abril, no começo do mês, e o título é o seguinte: Vendemos armas para matar crianças e pessoas. Agora eu vou ler o relato para vocês do Papa. Ele responsabilizou a parte rica da Europa e os Estados Unidos pela morte de crianças nos conflitos armados em países como o Iêmen, a Síria e o Afeganistão. A acusação surgiu durante uma intervenção sábado de manhã de estudantes, isso tudo numa instituição que é muito famosa em Milão, que já estava comemorando 150 anos, e ele deu essa declaração. Ele disse o seguinte: por que fazem a guerra? Porque nós, a rica Europa e a América, vendemos armas para matar crianças e pessoas. Cabe a nós fazer a diferença e essas coisas têm que ser ditas cara a cara, sem medo, sem precaução. Se vocês, jovens, não são capazes de colocar essas questões e dizer essas coisas, é porque não são jovens. Falta-vos qualquer coisa no coração que vos faça ferver. Essa foi a afirmação do Papa em relação realmente a essa questão de guerra. E também eu achei interessante a gente discutir sobre a segunda parte dessa matéria que ele deu nesse mesmo discurso nessa instituição, que foi o seguinte: foi um relato dele a respeito dos migrantes. Ele falou o seguinte: os migrantes somos nós. Jesus era um migrante. Não tenham medo dos migrantes. Mas são delinquentes? Nós também temos muitos. Agora que vem a declaração mais polêmica que ele fez. A máfia não foi inventada pelos nigerianos. É um valor nacional, não é? E ele falou isso diante de uma plateia lotada de italianos. E ele conclui dizendo o seguinte: todos temos responsabilidade de nos tornarmos delinquentes. Os migrantes são aqueles que transportam riqueza sempre. Também a Europa foi feita de imigrantes. Os bárbaros, os celtas, todos que migraram do norte exportaram a sua cultura, cresceram, mas hoje atenção a isto, existe a tentação de criar uma cultura de muros. Ele foi super claro na opinião deles. Depois vocês comentem aqui o que vocês acham disso, mas realmente ele já deu o parecer dele a questão dessa coisa toda que está sendo discutida aqui na Itália de imigração. Agora, uma notícia que estava bombando no Facebook e na internet era a questão do governo italiano querer abrir uma outra sede do consulado italiano em Santa Catarina. Essa notícia saiu agora, finalzinho de abril, agora dia 22. O diretor do Ministério das Relações Exteriores na Itália, o Luigi, ele vai desembarcar em Santa Catarina em junho para ver possíveis sedes do consulado em Florianópolis. Foi o que ele disse na reunião da semana passada. Inclusive, tem também uma chance de abrir, além de Santa Catarina, no Espírito Santo, em Vitória, uma outra sede do consulado. Uma outra não, uma nova, né? Porque não tem. Diz que está em busca de um local gratuito ou de um lugar acessível. A matéria termina dizendo que o interesse nessa abertura dos consulados não é apenas dos catarinenses, mas também da Itália, seria uma opção em relação às longas filas que tem nos consulados de Curitiba. Na verdade, não só de Curitiba, né? A gente sabe que a fila tá grande do consulado de tudo quanto é lado. Os italianos veem na ampliação de seus esforços oficiais no Brasil uma maneira de conter o avanço de processos irregulares de obtenção de cidadanias. Mas isso é claro, quanto mais cidadania eles fizerem legalmente no consulado, diminui essa fraude toda, essa confusão que está tendo aqui na Itália. Agora, olhem só, de acordo com a matéria, Santa Catarina é um dos estados que lidera em irregularidades. Em fevereiro, a Itália cancelou a cidadania de 1.118 brasileiros, entre eles muitos catarinenses. Por fraude na obtenção de documentos, tiveram o passaporte europeu revogado e um casal de brasileiros é acusado de cobrar 12 mil pelas cidadanias ilegais. E para finalizar, o Ministério das Relações Exteriores na Itália tem sido cobrado por medidas que reduzam esses riscos de fraudes. Vamos ver quando que tudo isso vai mudar, porque a gente sabe que o negócio é bem complicado, até mesmo dentro dos consulados. Gente, agora pasmem com essa notícia. Quando eu li, eu falei, o quê? Eu fiquei chocada. O título é o seguinte, foi agora dia 15 de abril. Gangues de fraudes de seguros na Itália são desmanteladas. Escutem a notícia que eu vou ler para você. A polícia italiana anunciou na segunda-feira, na região da Sicília, o fim de duas gangues especializadas em fraude de seguros que simulavam acidentes de carro e podiam até mesmo fraturar ossos das supostas vítimas para receber indenizações. Agora não para por aí.
Escutem o resto da matéria. Mais de 40 pessoas foram presas em Palermo, na verdade, começaram a descobrir tudo isso no ano de 2017, e nada era deixado ao acaso, incluindo falsos depoimentos, médicos que assinavam laudos fraudulentos e advogados que abriam ações judiciais. Eu estou chocada. As vítimas, né, desse acidente eram pessoas marginalizadas, em sua maioria pessoas viciadas, alcoólatras e doentes. Agora olha isso aqui, eles recebiam 300 euros para quebrarem um braço ou uma perna. Gente, vê 300 euros. E olha, e sabe como era feito isso? Com discos de máquinas de musculações ou golpes de barra de ferro. A polícia descobriu essa fraude em 2017 após a morte de um tunisiano, supostamente devido a um acidente de carro, quando na verdade ele morreu com ataque cardíaco após ter sido espancado. 11 pessoas foram presas, só que agora eles estão aumentando isso aqui para um número de 250 pessoas. Agora, para terminar essa matéria chocante, é o seguinte: as vítimas, depois de escolhidas, eram isoladas em apartamentos ou armazéns, onde recebiam analgésico suave, segundo a polícia. As fraturas múltiplas eram as preferidas, porque rendiam compensações melhores, acrescentou a mesma fonte. Aonde o mundo vai parar? Eu nem sabia que tinha tanta gente doida aqui. Na verdade, existe gente doida no mundo todo, né? Mas fica aí essa notícia chocante pra vocês, de pessoas que se quebravam por 300 euros. Eu nem me espanto com as pessoas, na verdade, eu me espanto com as empresas, porque as pessoas drogadas, viciadas em álcool, pobres, enfim. E esse foi o Coisas que eu sei News de hoje. Comenta aqui o que você achou de cada reportagem, qual é a sua opinião sobre todos esses assuntos. E a gente se vê no próximo vídeo desse canal. Tchau!